Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão, né? Por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo, você que está aqui chegando pela primeira vez, juntamente com todos os inscritos, ouvinte da Palavra de Deus, irmão, meu amigo. Seja bem-vindo aqui no canal. E se você ainda não é cadastrado, pense nisso, faça a sua inscrição, não custa nada, acione o sininho, que a cada programação se será notificado a questão do seu celular pelo YouTube. Aí você vai decidir a partir daí se vai interessar você acompanhar o vídeo, refletir conosco, estar junto conosco aqui no momento desta reflexão. Temos aqui no canal o quadro Momento com Deus, Diga Não ao Modismo, Texto e Contexto, Momento de Reflexão, que é o que nós vamos estar agora, dentro dele, e tem mais 3 quadros que trata das lições dominicais, da classe do adulto, do jovem e também do adolescente. E você pode estar participando conosco de cada momento desse, pelo qual o Senhor venha nos proporcionar para estarmos meditando sobre a sua palavra, tá bom? E aqui dentro do quadro, mais uma vez, momento de reflexão, né? Estaremos meditando sobre a prosperidade, sobre os alicerces da vigilância. A prosperidade sobre os alicerces da vigilância, tá bom? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. E te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação. O nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida e pela esperança também, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, o teu povo, Senhor, e a tua igreja. E a tua igreja. Queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor venha nos conceder a direção, Senhor, deste momento, neste tema também, que é de suma importância para nós, Pai. Temos o equilíbrio, compreendemos a realidade da bênção do Senhor, material, econômica e de tantas outras áreas, que reflete a questão da prosperidade, até mesmo, Pai, na questão da nossa comunhão com o Senhor, na nossa intensidade, né, e espiritualidade, que são promovidas através de uma entrega constante, sincera, Senhor, diante de Ti, através da leitura devocional, do estudo, Senhor, da Palavra de Deus e tantas outras oportunidades que o Senhor nos dá, para que através desses exercícios espirituais, Pai, venhamos também ser prósperos com respeito a essa sensibilidade que passamos a ter, Senhor, das coisas espirituais e do mover do Senhor durante o nosso decorrer, durante a nossa vida. Faz isso, Pai, abençoa este tema e esta meditação a cada ouvinte, a cada inscrito. E, Senhor, que o Senhor venha nos conceder sempre, ó Pai, que o alvo maior que nós devemos ter em nossa mente, o nosso coração, latente em amor, Pai, é o anseio da vinda do Senhor. O anseio da vinda do teu santo Filho Jesus Cristo, para que esta comunhão, Senhor, venhamos gozá-la em plenitude, Senhor, e isso por toda uma eternidade. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Aqui dentro desse tema, né, fundamentando ele aqui, a prosperidade sobre os alicerces da vigilância, eu queria ler aqui o texto para esta meditação, que se encontra em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 17, que vai tratar esse capítulo 17, né, sobre a vida de Josafá. Quando ele assumindo aí o lugar do seu pai Asa, né, ele seguiu, né, ele buscou o Deus do seu pai.
ele decidiu seguir os mandamentos de Deus. E diante dessa atitude de Josafá, alicerçada ao mesmo perfil do seu pai, mesma biografia, de também buscar levar o povo de Israel a uma intimidade, de um compromisso maior com Deus, ele delegou diante já dos 3 anos primeiros do seu reinado, ele já levantou levitas, né, ali, e sacerdotes para ensinar o povo de Judá a lei de Deus. E diante dessa atitude que é agradável e consequentemente agradou a Deus, ele passou a prosperar. É interessante esse texto, eu vou até buscar ler aqui, mas eu quero deixar aqui ênfase nesses 3 versículos, depois a gente vai ler lá, que vale a pena você perceber o mover da mão de Deus sobre uma prosperidade salutar. Precisamos aqui abrir um parênteses, porque há uma corrente, né, enganosa, falsária, e que deturpa a palavra de Deus, que é a doutrina da prosperidade, né? Que pregam em determinada igreja e que está praticamente fazendo corpo, né? São irmã gêmea, essa doutrina, da doutrina do triunfalismo, em que o crente, que é piedoso e fiel a Deus, não pode passar de maneira alguma por qualquer situação, que senão é um sinal de que ele esteja em pecado. E sabemos que, à luz das Escrituras, essa não é uma realidade. Não há ninguém que tenha pisado esse mundo criado por Deus, senão ele mesmo, quando se fez carne, na pessoa bendita do Senhor Jesus, esteve nessa terra, um homem perfeito, o justo, em todo sentido. Porém, o seu ministério foi de caráter sofredor. 3 anos ele passou, foi morto e foi ali sacrificado na cruz do Calvário, né? Executado ali naquela cruz. Isso em favor nosso, pela ira de Deus, por conta da ira de Deus que estava sobre nós, por conta do pecado. E ele ressuscitou ao 3º dia. Então, se ele, que era perfeito e justo, ele passou por adversidades, tanto a questão espiritual, quando ali no deserto foi tentado por Satanás, como também pelos opositores que se levantaram no caminho, nessa caminhada ministerial, em face ao cumprimento da vontade de Deus estabelecida para ele, que era se dar, porque ele se entregou, se dar por cada um de nós. Então, logo, à luz da Bíblia, isso, questão do triunfalismo, da doutrina da prosperidade, ela, de forma totalmente desequilibrada, desajustada à luz da Escritura, com certeza isso será um malefício para nós. E corremos o risco de se esquecer de Deus e até caminhar para o campo da soberba. E a ponto até de, dentro desse sentimento, quanto a essa prosperidade mal exercida ou mal compreendida à luz da Escritura, no primeiro percalço ponhamos em dúvida o amor de Deus, o cuidado de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida. E isso é um sinal latente, patente, de que nós estamos correndo o perigo de estar passando a um campo de vaidade espiritual e também de prepotência espiritual diante de Deus. Porém, a prosperidade que nós vamos ver nesse capítulo de Josafá mostra que ela é real, porque compreendemos isso, amados. Cremos nisso, de que Deus é um Deus abençoador e ele abençoa. Já somos abençoados em Cristo Jesus, já primeiro ponto, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso nos garante as Escrituras. Porém, também cremos que Deus, por ser um Deus abençoador e sem medida, ele nos abençoa também materialmente, economicamente, posicionalmente, triunfando, né, e progredindo na nossa área profissional. Se estivermos trabalhando no campo político, de uma gestão pública, prosperaremos, ele fará nos prosperar, porque essa leitura do capítulo 17 aqui não é um capítulo magno para enfatizarmos isso,
Mas vemos muitos homens de Deus que eles prosperaram, porém mantiveram, como o é de suma importância, um alicerce, né, sobre a vigilância, sobre cuidados que temos que ter à luz dessa probabilidade natural, bíblica e real de uma bênção e de uma vida em todos os seus aspectos, estamos sendo prósperos pela bênção de Deus, pelo agir de Deus em nossa vida. Porém, precisamos nós, dado o conhecimento, entendimento, em primeiro lugar, da nossa fraqueza, ou até eu vou inverter aqui, em primeiro lugar, por conta dos avisos e dos alertas, né, dos sinalizadores que a Bíblia nos traz, para que tenhamos esse cuidado. E em segundo lugar, pelo conhecimento que temos de nós mesmos, da nossa fraqueza. Quantos amados não abandonaram a Deus? Justamente no momento da prosperidade, da consequência de uma prosperidade bíblica, prosperidade que a fonte era real, era Deus. Mas se esqueceram dele. O povo de Israel foi esse, foi um, e tantos outros que a Bíblia nos traz dentro da sua biografia. Então, logo, e até um determinado irmão que escreveu Provérbios, ele disse, orando a Deus, que Deus desse para ele, né, o que pudesse suficiente para ele viver. Não desse para ele prosperidade para não se esquecer de Deus e não deixasse que faltasse o que era necessário para ele para que ele não viesse a pecar, viesse a desviar numa questão de buscar caminhos, né, alternativos para suprir a sua necessidade. Então, diante dessa introdução, vamos ler aqui esse versículo. Eu tenho certo que vai ser bem rápido mesmo essa reflexão, porque aqui já deixei claro que essa prosperidade ela é possível. Que essa prosperidade, em segundo lugar, que ela é bíblica. E, em terceiro lugar, que há essa necessidade empírica necessária em que precisamos alicerçar, sedimentar com respeito à nossa comunhão com Deus frente a essa consequência, né, que ela é bíblica e ela acontece. Porém, antes de lermos ali dele versículo 1 desse capítulo, vou deixar como base para esse tema. Versículo 12 e 13 e versículo 19, quando diz assim, ó, assim Josafá ia se tornando, olha só, cada vez mais, ou seja, cada vez mais. Era tanto por conta do que secava os povos, os filisteus que pagavam tributo, somado a eles, traziam presente a Josafá e tantas outras nações, né? E iriam ali para agradar, para exaltar Josafá. Tudo fruto do agir de Deus por conta da atitude e da decisão de Josafá em seguir a fé do seu pai, servir ao Deus do seu pai e estar atento ao mandamento de Deus e se preocupar com aqueles que ele tinha, né, influência, que ele podia influenciar, que ele podia estar ali pregando, podia estar ali levando essas pessoas também a conviver com essa mesma circunstância, em que o texto diz que no tempo dele houve tempo de paz, que é uma das características dentro desse campo da prosperidade. Uma paz vinda de Deus. Não é uma paz baseada nos recursos. Não é a paz baseada num saldo bancário. Não é a paz baseada numa condição profissional, posicional, frente ao campo social, e muito menos uma prosperidade alicerçada, uma paz por conta de qualquer artifício ou demanda no que diz respeito à sua eficácia quanto à gestão como rei. Não. Foi por conta de que ele se voltou unicamente para Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ele queria com que também aqueles que estavam ao seu comando e que ele poderia estar ali
E ensinando, a Bíblia não diz que ele obrigou. A Bíblia diz que ele levantou levitas e sacerdotes para ensinar o povo de Judá, com respeito à lei de Deus e aos mandamentos de Deus. E fazendo eles isso, eles, consequentemente, participariam da mesma alegria, do mesmo gozo, da mesma paz, da mesma prosperidade salutar quando ela vem de Deus. Porém, o que Josafá nos deixa aqui como lição para essa reflexão é exatamente isso. Que independente da bênção que possamos ter, seja ela espiritual, como um instrumento na mão de Deus, por receber um dom gratuito de Deus e espiritual para servirmos na obra do Senhor. E quanto aos aspectos relevantes que estão à nossa volta, da nossa vida, nós precisamos sedimentar tudo isso sobre o aspecto da vigilância. Se preparar, porque o preparo dele, com respeito a armas, com respeito a guarnições, com respeito àqueles que o serviam, tudo era um fator, né, de vigilância de Josafá. Porque ainda que estejamos dentro de um campo como ele se encontrava, pelo tempo que ele regia o povo de Israel, isso não o deixava isento de possibilidades de confronto. E diante disso, isso até mesmo começando por ele mesmo, de se desviar do Senhor, como muitos outros compatriotas, né, desta gestão como rei, acabaram caindo e sofrendo essas consequências. Por quê? Porque não vigiaram, porque não se cuidaram. Então é isso, é essa reflexão, essa lição que esse capítulo, esse tema eu trago aqui para você também poder refletir, tá bom? Capítulo de 2 Crônicas 17, versículo 12 e 13 diz: Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e edificou fortalezas e cidade armazém em Judá. E teve grande quantidade de munições nas cidades de Judá e soldados, homens valorosos em Jerusalém. Vou ler também aqui em Gêmeos, tá bom? Deixa eu abrir para vocês aqui, né? Deixa eu voltar lá, tá bom? E o versículo 19, ó, quando ele diz assim: Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto na cidade forte por todo o Judá. Agora, antes de começarmos a ler esse capítulo, que ele é curto, ó, ele tem 19 versículos, tá bom? Então vamos ler e vou deixar para a sua reflexão com respeito a esse tema, aí essa realidade. E o cuidado que Josafá teve, tá bom? Então, para isso, eu vou estar lendo aqui também, aqui em Gêmeos, nesses 3 versículos, tá? Depois vamos estar lendo aqui na Bíblia aqui da transmissão. King James, versículo 12 e 13 diz assim: Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso, olha só, e conhecido. Edificou fortaleza e cidade armazém em Judá, e mantinha muita munição nas cidades fortes, olha só, de Judá. A cidade por si já tinha um aspecto de resistência, né, forte, mas ainda assim ele ali fortalecia mais ainda. Bem como soldados, guerreiros treinados e destemidos em Jerusalém. Por isso que eu gosto da tradução King James, tradução inglesa, que é mais próxima aí dos originais. É lógico, de maneira alguma, em grau algum, diminuindo qualquer outra tradução. Mas aqui eu digo a questão da clareza, né, que ela traz os versículos. E o versículo 19: Estes eram homens que serviam o rei, além do que estavam estrategicamente. Foi isso que me chamou a atenção esse texto, a esse tema. Observe, estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados na cidade forte por toda a terra de Judá. Esse texto, esse expressão que ele usa aqui, esses eram homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente. Esses homens que ele fala que estavam servindo a Deus, a Josafá, era o seu contingente militar, que somava 1.160.000 soldados. E aqui ele diz que além destes, Josafá ainda tinha outros
que estavam estrategicamente posicionados na cidade forte da terra de Judá. Então, amado, não tem como nós não trazermos esse versículo 19 dentro dessa leitura que fiz da King James como uma analogia, como um ensino que, independente do grau e do que nós venhamos a ser beneficiados por uma comum consciência de fé em servirmos a Deus, em buscarmos a sua face e nos voltarmos para a sua palavra, para buscar conhecer a sua vontade, seja na altura, na profundidade, na largura e no comprimento, e por isso sermos consequentemente alvo do agrado de Deus, em Ele decidir fazermos próspero, como foi o caso de Salomão, que agradou a oração de Salomão e o alvo que ele queria alcançar, que era servir o povo dele, que ele estava sob regência, o povo de Israel, a caráter da vontade de Deus. Isso agradou tanto a Deus que, ainda que ele não tenha pedido, Deus deu prosperidade e sabedoria para Salomão, além da que ele já tinha. Então, logo, amados, logo, Josafá, ele, observe bem, ele tinha 1.160.000, que nós vamos ler o texto, você soma depois aí. 1.160.000 homens de guerra, experimentados, valorosos. E além desses, ainda ele tinha outros. Olha só, estrategicamente, o que é que diz isso? O que é que fala isso? Isso fala de cuidado, amado. Isso fala de vigilância. Isso, em outras palavras, Josafá, com tudo isso, ele queria dizer para Deus: ó Senhor, eu tenho isso, porém a minha confiança está em Ti. A minha dependência está exclusivamente em Ti. Porém, aquilo que Deus prosperava em questão de contingente militar, Josafá fazia o bom uso pela própria voluntariedade desses homens de Israel, de Judá, melhor dizendo, em servir a Josafá. Ele não se vangloriou, você não vê aqui nesse caso ele se vangloriar, como fez Ezequias, né, diante da situação da cura, quando houve a comitiva visitando ele, e ele passou a mostrar todo. Você não vê isso na vida de Josafá. Qualquer momento de se ensoberbecer, se engrandecer, se buscar se projetar, de maneira alguma. O que nós vemos ele aqui é cuidados. É tornar o alicerce das bênçãos de Deus e o alvo que era patente da prosperidade que Deus concedia a Josafá, dado a decisão, como já disse, dele servir ao Deus do seu pai, buscar conhecer o seu mandamento para obedecer. Josafá, ele falou: só que eu vou vigiar, eu vou manter a minha guarda em alta. Porque há muitos, amados, por conta de uma prosperidade, de uma experiência extraordinária com Deus, acabam se esquecendo, baixando a guarda e deixando que por uma brecha que se dá, entrar a vanglória, entrar o egoísmo e passar a achar que é melhor de qualquer um dos seus compatriotas da fé, seus concidadãos da fé. Então eu deixo aqui para você essa reflexão. A prosperidade, ela é real, ela é salutar, vinda de Deus diante de uma vida em uma piedade sincera de coração, em buscar sempre, em todo sentido, agradar a Deus.
Porém, também aqui esse texto nos ensina quanto à realidade de que nós precisamos sedimentar tudo isso por uma atitude de vigilância. E nunca esquecermos que dele, por ele e para ele são todas as coisas, logo a ele a honra, a glória e o louvor. Vamos agora para a leitura bíblica aqui do capítulo 17 de 2 Crônicas e já vou estar orando e encerrando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Observe bem, eu só vou ler, tá? E vamos estar orando e encerrando. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Lugar de quem? Capítulo 16 fala de Asa. Aqui no capítulo 17 fala do seu filho Josafá. Jeosafá, né? Que é Josafá. Reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs forças armadas em todas as cidades fora de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Balaim. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Aqui é uma lição, mas não vou tocar nesse assunto aqui, tá bom? Por isso o Senhor confirmou o reino na sua mão, e tomou Judá. Por isso o Senhor confirmou, olha só, o reino na sua mão. Por isso o quê? Temos que fazer uma interpretação hermenêutica. Texto e contexto. Por conta da atitude dele. Seguir o Deus de seu pai e os mandamentos. E não se conformar com aqueles que se dizem crentes. Vou até aqui, já então, de momento, por conta do versículo que nós lemos anterior, abrir um parênteses. E não ficar ou seguir o exemplo daqueles que se dizem crentes, se dizem fiel a Deus, se dizem servo do Senhor, porém a sua vida não revela isso. O seu exemplo e testemunho não revela isso. Josafá perdeu tempo com isso? Não, Josafá, ele se voltou unicamente para Deus e para as Escrituras e prosseguiu, tomando somente esse mau exemplo, deixando de lado e seguindo em frente. Então que façamos isso, né, e prossigamos, né, para que isso não seja um embaraço, né, nessa trajetória e nesse desejo nosso de agradarmos ao Senhor. Então foi por isso que o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá trouxe, olha só, presente a Josafá, e ele teve riqueza e glória em abundância. Observe a prosperidade aí, se projetando. E encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altos e os azerins. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, olha só, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaias, para ensinarem na cidade de Judá. Com eles o levita Semaia, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias, e com esses levitas, o sacerdote Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo, olha só. Então caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não fizeram guerra contra Josafá, olha só. Tudo isso prosperidade, ó. Então caiu o temor do Senhor sobre o reino das terras, os inimigos, prováveis inimigos, que estavam ao redor de Judá, de modo que não fizeram guerra contra ele, que fala da questão espiritual, amados, da prosperidade espiritual, do Senhor nos guardar da influência do mal. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, algum destes, dentre os filisteus, traziam presente a Josafá e prata com tributo. E os árabes lhe trouxeram só rebanho, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Assim Josafá, por isso que diz o versículo 2 que nós lemos,
ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido, como lemos na King James. E edificou fortaleza e cidade de armazém em Judá. E teve grande quantidade de munições na cidade de Judá, soldados valorosos em Jerusalém. Agora, olha só agora a quantidade dos números. E este é o número deles, segundo as suas casas paternas de Judá, os comandantes de 1000, comandante Adiná, com 300.000 homens. Depois você pode fazer a matemática que eu já fiz. Após ele, o comandante Jocanã, com 280.000. Após ele, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente, olha só, se entregou ao Senhor. E com ele 200.000 valorosos. E de Benjamim, Eliada, homem destemido, com 200.000 armados, arco e de escudo. E após ele, olha só, Jeozabade, com 180.000 armados para a guerra. Eu fiz a conta, se eu não estiver errado, deu 1.160.000 soldados. Porém, o que nos leva a termos essa atenção, né, é que com tudo isso, diz aqui, ó, esses estavam no serviço do rei, afora o que eu tinha posto na cidade forte por todo o Judá, como lemos na King James, de forma estratégica, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Então, que possamos crer que a prosperidade para um servo do Senhor, para a igreja até mesmo do Senhor, ela acontece, ela é bíblica. E ela é salutar e se torna salutar, ou se mantém salutar, quando dá compreensão do versículo que foi citado no momento anterior, refletindo, no final da nossa reflexão, quando eu disse, porque Josafá entendeu isso, e nós temos que entender, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque toda essa preocupação e toda essa decisão de Josafá reflete e aponta analogicamente para nós como uma tomada de precaução, uma vigilância. Porém, observe bem agora o alcance desse cuidado de Josafá. Era tanto com o seu governo, o seu reinado, mas também com o povo pelo qual estava sob a sua responsabilidade, mantê-los no centro da vontade de Deus. E aqui eu abro um parênteses, e aqui no final, e a pergunta que não quer se calar. E você, meu amado e querido irmão, você, minha amada e querida irmã, que tem filhos, é uma família, qual tem sido o seu Deus? E qual tem sido a sua preocupação diante daquilo que até aqui nós temos refletido? E os cuidados que precisamos ter quando, se for o teu caso, meu amado e querido irmão, minha irmã, alicerçado e buscado manter esse cuidado pelo qual até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo nos orienta. Vigiai e orai, para que não venhamos a cair em tentação. Gozemos com alegria. Desfrutemos das bênçãos espirituais, que são unicamente, exclusivamente, para o progresso e para o objetivo, segundo o beneplácito da vontade de Deus, para o Senhor, para a glória do Senhor, como também diante dos benefícios, desfrutamos também dos benefícios que o Senhor vem a nos dar materialmente e também dentro do contexto social e congregacional, sermos reconhecidos como foi Josafá. Porém, ele não se deixou se envaidecer. Pelo contrário, ele levantou a guarda, alicerçou a sua trajetória governamental por uma questão de vigilância e cuidado. Façamos isso e, com certeza, por certo, seremos bem-aventurados nele, no Senhor Jesus. A ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Um abraço a todos.